10 meses de impossibilidade, 10 meses de espera, 10 meses de saudade daquilo que nos move. A gente sabe que a vida tem dessas coisas. Nos causa dor, nos testa, mas também nos torna grandes quando conseguimos superar os obstáculos. Bruno Henrique, meu ídolo, você pode ter certeza que ninguém mais do que eu que estou falando, o torcedor flamenguista, quer ver você logo em campo. Talvez uma pessoa supere minha ansiedade. Você mesmo, que sofreu, que chorou, que batalhou e que merece toda a felicidade e reverência desse mundo. Aliás, quem é rei dos clássicos, da América, nunca perde a majestade. Volta, BH, vamos ganhar tudo. Volta, Bruno Henrique, saudade, tu joga muito, pô. Volta, BH, muita saudade, a nação te ama. Volta, BH, é outro patamar, pô, vamos! Vai voltar voando, Speed! Bora, Bruno Henrique, estamos contando com a sua volta, hein? Volta logo! Volta, BH! Volta, Bruno Henrique, estamos com saudade. Chegou a hora de voltar. Foram 6 meses de fisioterapia intensiva, entre o trabalho na maca e aqui na academia do Ninho do Urubu. Posteriormente, Bruno Henrique foi liberado para trabalhar no gramado, onde faz atividades desde o início de janeiro de 2023. Depois, foi integrado ao restante do elenco. A Flá TV vai te mostrar agora a vitória que foi a recuperação do nosso atacante. Caiu na área. Daqui eu vi pênalti pro Mengão. Fiquei com a sensação do Marlon ter chegado atrasado na jogada. O Bruno Henrique é muito rápido, tá caído na grande área. Lesão muito complicada, chata. E eu nunca coloquei em pauta, né, essa lesão. Pra te falar a verdade, nem sabia como era. E já vi alguns companheiros passando por isso, mas nunca me apeguei em saber o que se passa, né? Hoje sei como sei que mexe muito com o jogador, com a mente, e eu passei por esse processo. Ter uma lesão dessa gravidade é um baque para qualquer um, né? Porque você tem o receio, né, da tua carreira, da continuidade da tua carreira. Então, como eu falei, por trás de cada atleta existe um ser humano, né? Então, esse tipo de lesão para eles é algo impactante, sem sombra de dúvida. Passa um filme na sua cabeça, né, de tudo que você viveu até agora, do que poderia viver no futuro, do que vai acontecer. O mecanismo de lesão foi um mecanismo bem traumático, né? Acho que todo mundo que pôde ver o mecanismo do jogo foi um mecanismo bem traumático. E já pelo mecanismo você já começa a criar várias possibilidades ali, né? Ele passou por avaliação médica já dentro do Maracanã. E ali, a postura do atleta, a incapacidade que ele fica logo após, né, sofrer aquele mecanismo, ou trauma, né, a lesão, você já vê que realmente pode se tratar de algo sério, né? E naquele primeiro momento ali, eu acho que o mais importante é tentar confortar o atleta, né? Sabia que lesão de joelho é complicado, mas não sabia o quão era tão complicado igual eu tive. E quando aconteceu comigo, a primeira coisa que eu pensei foi isso. É natural que passe pela cabeça do atleta, principalmente quando ele sabe que ele vai ficar um tempo longo afastado, se ele vai voltar, se ele vai conseguir superar essa fase, como vai ser essa rotina, como serão os próximos meses. Então esse é o momento em que a gente tem que, como clube, né, como médico, como uma pessoa que está do lado dele, oferecer tudo aquilo que ele precisa. Mas você está sentindo o quê? Como se tivesse uma pontada, uma queimação? Pontada, tá dando uma fincada, sabe? E uma queimação. E é só aí. A queimação, por que eu perguntei isso? Porque a fincada, alguma coisa que você falou, pode ser por causa do ligamento que está ali cicatrizando. Mas a queimação é por causa dessa inflamação todinha que fica alterando os nervos ali. Então, você está sem sensibilidade aqui ainda, né? Essas queimações muito normal por causa dessa presença desse edema, tende a diminuir. Mas essas fincadas aqui, assim que você falou, sabe, de como se estivesse estirando o ligamento,
É importante se observar para ver se é uma coisa a mais ou não. Por isso que eu perguntei do brace. E como você costuma dormir? De lado, pé pra cima? Agora eu consigo dormir. Virar pra cá? Mas aí, tipo, agora tá mais confortável. Mas eu não consigo ficar muito tempo também. Virado pra cá, porque é o contato incomoda. Pra lá, bota o travesseirinho. Eu coloco o travesseirinho na perna. Aqui a gente está fazendo um ganho de amplitude de movimento, né, do joelho. Ó, se a gente for para cá aqui 90, Bruno, aqui você tá com 66, ó. Aqui, ó, bem no eixo aqui, ó. Vamos botar no eixo certinho. 60, Bruno. 78, 79, 81, 82, 83, 84. 84. Ó, se for um pouquinho mais aqui, 85. 84. 85. 85. 85, hein, Bruno? 85, muito bom. Muito bom, muito bom. E agora tu tá em 85, o objetivo é 90, é isso? Nesse primeiro. Até o final dessa semana, 90. Sim. Hoje é 85, amanhã a gente consegue chegar a 90, tranquilo e calmo. O problema não é chegar, é manter. Porque amanhã quando ele chegar, ele não vai estar com 90. Amanhã vai estar chegando que nem chegou hoje. 60, alguma coisa. As pessoas sempre falam comigo, tipo, que eu sou uma pessoa que não vejo o hoje. Eu sou um cara que vivo cada dia, entendeu? E eu sempre fui assim. E nessa lesão do olho foi assim, nessa lesão também do meu joelho foi assim. Eu vivi um dia de cada vez. Por trás de cada atleta existe um ser humano e que tem seus medos, seus receios, seus traumas. Então é óbvio que vem o mecanismo da lesão na cabeça dele, o nosso corpo, né, aprende que você está lesionado e depois eu tenho que ensinar ao teu cérebro que você já está bom. Por isso que muitas vezes o atleta tem aquele receio, por mais que esteja curado, digamos assim, ele precisa daquela confiança, ele precisa entender, ele ter essa confiança. Não adianta o médico falar para ele que ele está apto a fazer, ele precisa fazer, realizar para ele ter essa confiança. O atleta, antes de mais nada, é um ser humano, né? Então ele vive expectativas e realidades o tempo inteiro, frustrações, alegrias, e o Bruno é um atleta muito dedicado, um atleta muito acima do padrão atleta profissional de ser, né? Um cara que está sempre entregando o máximo nos treinos, no jogo, nas rotinas do dia a dia aqui dentro do CT. Foi um processo muito complicado e eu sempre falei comigo e com a minha família, se um dia eu tiver que fazer uma cirurgia, eu não volto mais jogar futebol. E acabou acontecendo, né? E estou aqui novamente para poder jogar e hoje me sinto muito bem. Tenho certeza que cada dia eu vou estar melhor ainda. Tu ficou um tempo ali desconfortável pra na academia, parece que a coisa não tá andando, né? O pior de tudo é quando você tá na maca ali, né, doutor? Milhões de coisas na cabeça. Tipo, seu joelho duro, né? Eu lembro de você no segundo mês falando assim, pô, se eu tiver outra lesão eu não volto. Lembra aquela porra? Mas eu sempre deixei, tipo, não sei, cara, foi mais a força de vontade, né? Porque eu nunca busquei sério assim, né? E eu, tipo, tinha consciência que lesão no joelho não é uma lesão, tipo, normal, é uma lesão séria, né? Já ouvi vários casos e, tipo, antes eu vim profissional mesmo, eu sempre falei com o cara, se um dia eu ter lesão no joelho, eu nunca mais vou jogar futebol. E aí, velho, aqueles meses, né, de dobrar o joelho, de ficar no DM ali, não sai. Sei, caraca, como é que eu vou ficar bom, cara? Só que agora mesmo vendo, cara. Vai, direito, de novo, direito. Isso.
Porque na hora que tu tem que ter um né? pouco mais de segurança pra fazer o gesto, tu não, pô, tu foi bem demais. Assim, confronto eu não tenho medo. Não? Ah, então. Vamos fazer a última etapa ali? Aqui na velocidade? Bora. Todo mundo estava no mesmo barco, né? Porque sempre que eu pensava em desistir, o pessoal da fisioterapia, os médicos, minha família, todo mundo que me acompanhou de perto, a cabeça de todo mundo era igual. Você vai passar por, isso vai passar, confia. Você vai melhorar, você vai estar pronto para poder jogar novamente. E eu pensava comigo, cara, tá todo mundo falando a mesma coisa. 10, 20 contra 1, então não tem como dar errado, né? Mas a gente sabe, o que passa, o que passou na minha cabeça, o que eu sentia, o que eu via é diferente do que quem tá por fora vê, mas eu sempre acreditei, cara, eu sou um cara que com muita fé, minha família é toda da igreja e sempre acredito em tudo que eles falam, tenho certeza que isso foi uma das coisas que mais me deu esperança, que ele sempre falava para mim. Então essa foi o meu pensamento. Todo mundo falando a mesma coisa, vai dar certo. E eu acabei me apegando nisso. E graças a Deus deu tudo certo. Isso até arrepia a gente de falar, porque naturalmente a gente mesmo durante o processo, a gente sabe da dificuldade, a gente confia, mas a gente sabe que é um processo longo, é um processo complexo. E essas vitórias que a gente vai tendo ainda numa fase dentro do CT, dentro da academia, dentro da fisioterapia, são vitórias pequenas, vamos dizer assim, né? Porque não são tão perceptíveis. Então, quando a gente consegue enxergar esse atleta no campo, voltando a desempenhar, isso é uma resposta de que está dando certo e que a gente está no caminho certo. O que motivou ele, né, e deu essa certeza da volta, acho que foi principalmente a confiança que ele tem nos profissionais do clube, na estrutura do clube, com todo esse suporte, né, que a gente deu para ele sabia que teria, e também de casos parecidos, né, com bom resultado. A gente teve há 2 anos atrás, por exemplo, o caso do Thiago Maia, que foi uma lesão ali muito parecida com a do Bruno, e onde ele teve o mesmo processo, foi tratado pelos mesmos profissionais, teve tudo isso e voltou a jogar em alta performance. Então esses exemplos também são importantes para os atletas verem, né? Primeiro, entender que isso não é somente com ele, é algo que acontece, é uma fatalidade, que qualquer atleta está sujeito que aconteça, porém isso traz uma confiança, né, uma certeza quando você vê esse bom resultado. De ver jogo na arquibancada eu não consigo. Eu às vezes não ia para o Maracanã, ficava em casa assistindo o jogo, porque tá lá no Maracanã e não tá dentro de campo é diferente do que eu estar em casa, entendeu? A gente já está encerrando e principalmente para sair dessa parte só falar sobre coisa ruim, Bruno, mas só para fechar contigo essa parte, queria que você me dissesse o que é que você sente quando você vê a imagem, essa imagem aqui. Cara, eu vou te falar a verdade, pelos meus filhos. Eu sempre que via essa imagem, eu não via. Tô vendo aqui agora porque você tá me mostrando. Desde a lesão, então, você não reviu esse momento? Não revi esse momento. Não. Tô vendo aqui, é muito ruim, cara. É um sentimento muito forte. Onde só eu sei. Forte. O que eu passei, cara. Porque eu levantei ainda para tentar voltar. Geralmente o jogador fica estirado nesse tipo de situação, né, cara? Muitas vezes as pessoas o jogador não consegue, né, cara, voltar. Mas eu nesse momento aqui, eu tentei voltar para mim ver e sentir se tinha acontecido alguma coisa mesmo ou não. Quando eu levantei, eu senti meu joelho falso, frouxo, e ali eu tinha
a convicção que eu tinha machucado. Fala, nação, falta pouco para minha volta, já sendo inserido aí nos primeiros momentos para a equipe. Para mim é muito gratificante ver o processo, né? Desde quando eu machuquei até hoje, a minha evolução, meu desempenho, a minha força de vontade para cada vez mais poder estar apto a poder voltar a jogar e estar presente novamente com vocês. Então espero que logo logo estarei de volta e conto com o apoio de todos vocês. Valeu? Valeu, tamo junto. Todo mundo pergunta, né? Será que o Bruno Henrique vai voltar como era antes? Será que ele vai ter a velocidade antes? Uns falam, o Bruno Henrique não vai ser o mesmo. Cara, eu posso te falar do fundo do meu coração. Eu me sinto muito bem. Parece que eu era o Bruno Henrique de antes. Tem pouco tempo que eu voltei a treinar com o grupo, mas fico muito feliz, né? E recebo os meus dados do GPS, de quanto eu corro durante o treino, de quanto eu já bati de velocidade. Então, há poucos dias atrás recebi os meus dados do GPS e em nenhuma corrida eu bati 33 quilômetros. Isso para mim é muito importante. Com certeza, como eu falei, é o processo ainda, tudo está no começo, mas daqui até muito mais para frente eu tenho certeza que eu vou chegar no meu melhor e voltar a ser o Bruno Henrique de antes. Esses índices, na verdade, todos ele já alcançou, né? O que nos dá essa certeza, essa confiança, e esse é um parâmetro, inclusive, que a gente utiliza quando libera ele para treinar com o grupo, como ele se encontra, né? Sem nenhuma restrição, exatamente porque todas essas valências, ou seja, a velocidade máxima que ele tinha, o nível de força, de potência, né? De resistência, tudo isso ele já conseguiu alcançar após a cirurgia. Então, nesse sentido, você vê que fisicamente não teve nenhum déficit, pelo contrário, né? Agora, como eu falei, isso é um processo que a gente tem que entender, ritmo de jogo, tempo de bola, é um atleta que está há 10 meses, né, sem jogar. Então, como eu digo, é um processo e o atleta tem que entender isso, a comissão técnica tem que entender isso, o clube tem que entender isso e a torcida também. O primeiro ponto que as pessoas, o torcedor tem que entender é que dentro dessas etapas, o Bruno já vivenciou a maior parte delas, né? Que é retornar ao treino, retornar ao esporte e agora, acho que a última etapa é ele retornar ao desempenho. Então, eu costumo falar o seguinte, né? Isso pode ser em 1 mês, pode ser em 2 meses, pode ser em 3 meses, pode ser em 6 meses. O atleta que vem de uma lesão grave, ele para retornar muitas vezes ao mesmo nível que ele já desempenhou, ele demora um pouco mais de tempo. Ele está retornando ao jogo, mas gradativamente ele vai retornar ainda mais a sua performance. Primeiro agradecer o carinho, né? Desde quando eu cheguei, desde todas as lesões que eu tive, o carinho que eu sempre recebo na rua, minha família também, meu filho, todos que sempre estão comigo. Posso dizer que eu fico muito feliz de estar honrando essa camisa, porque é o que eu sou e é o que vocês, torcedores, passam para mim. A gente é que te agradece por tudo, meu ídolo. Por ter lutado, por ter vencido e por continuar sendo esse cara que tem tudo para nos dar ainda mais alegria. Vê se não demora. Flá TV é mais Flamengo para você.